Paz do Senhor, professores, como vocês estão? Aqui estamos para mais uma pré-aula de EBD. E antes de começar, quero deixar para a sua meditação alguns versículos que estão em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Que palavra preciosa é essa que o Senhor tem nos entregado? Isso direciona para o tema geral da nossa lição de adolescentes, como viver no mundo à luz da Bíblia. A nossa lição traz verdades práticas para a vida dos adolescentes, que os ensinam a lidar com as questões pessoais, familiares, a amizade, a verdade completa do Evangelho que pode transformar toda a nossa vida. E hoje temos a lição de número 6 e pensamos na temática a convivência em família. Essa lição, que tem como texto base Efésios 6, do 1 ao 4, traz verdades a respeito da palavra do nosso Senhor para a família que Ele criou. Nós sabemos que a família é um propósito de Deus, a família é um plano divino, e nós temos aí como texto base, como texto de ouro, Deuteronômio 5,16, que diz: Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem, para que você, na terra que eu estou. Leitura do texto novamente. Conforme nós temos nosso texto de ouro, Deuteronômio 5,16. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou lhe dando. Embora o nosso texto áureo direcione para a obediência, o texto de Efésios também fala a respeito do papel dos pais, que devem ensinar e não irá aos filhos, demonstrando sempre a agir no Senhor. Então, quando nós estamos falando sobre essa lição, é bem verdade que podem surgir alguns temas mais sensíveis, algumas reflexões que toquem de maneira diferente aos adolescentes, porque nós temos vivido épocas em que a família, segundo o padrão que Deus criou, tem se dissolvido, tem se afastado dos moldes que o nosso Deus fez. Os nossos adolescentes, vivendo em sociedade, têm conhecido muitos modelos de família, têm conhecido muitas formas de família, têm estado dentro dessas famílias também. Então, ao falar sobre os moldes que o Senhor criou para a família, é possível que se toquem questões um pouco mais sensíveis, mas eu tenho certeza que você, professor, é sábio, está bem preparado no Senhor, em oração, e o Senhor te usará como canal de bênçãos na vida dessas crianças. Então, quando falamos de família, nós entendemos que o padrão bíblico é o padrão pai, mãe e os filhos, e que esses se sustentam no Senhor. E nós conhecemos os nossos adolescentes como sendo aqueles que não têm os pais presentes na igreja, que são colunas de fé em sua casa, outros que são criados por tios, avós, e isso pode aparecer na sua aula. Então é interessante pensar que mesmo que esses adolescentes não estejam dentro dos moldes de família que você está apresentando, mas que existem pessoas que Deus tem usado para direcionar essas crianças e adolescentes na fé. Então eu sugiro que nesse seu primeiro momento de aula, você faça um diálogo com os adolescentes, para que você também possa aprender com eles e entender o ponto de vista deles. Então, adolescentes, alunos, queridos alunos, quais são os modelos de família que vocês conhecem? Como são as famílias de vocês? Como são as famílias dos amigos de vocês? E aí você poderá descobrir que existem famílias que estão sendo formadas e apresentadas dentro de uma certa normalidade, em diversos e diversos padrões. Mas aí você vai voltar de todo esse diálogo, você vai chegar lá no livro do Gênesis, e aí você vai começar a falar sobre a criação da família. Nós tivemos Adão, que foi criado pelo Senhor, e quando Adão foi criado pelo Senhor, o Senhor viu que não era bom que ele estivesse só e criou para ele uma ajudadora, e essa ajudadora, Eva, estava ao seu lado no jardim. E lá na história que você conhece, apresentará para os seus alunos, Adão e Eva acabaram pecando, acabaram afastando-se ali da amizade perfeita que havia com Deus, e eles saíram do jardim.
E ali fora do jardim eles tiveram os seus filhos, e com o pecado já não havia mais um modelo perfeito acontecendo ali dentro daquela família. Nasceu Caim, Abel, mas dentro ali havia já o pecado que nos direciona para coisas que não agradam ao nosso Deus. Caim e Abel não se entenderam muito bem, acabaram sendo... Recapitulando. Caim e Abel acabaram brigando, tiveram ali um fim que não era aquele que a gente queria que tivesse tido. E ali a gente já começa a pensar com os nossos adolescentes algumas coisas. Nós, por estarmos em um mundo em que há o pecado, por não sermos pessoas perfeitas, nós não encontraremos famílias perfeitas, como os comerciais de TV em que tudo dá certo. Nós somos pessoas falhas, pessoas que erramos, e as nossas famílias são assim. Então é interessante apresentar para os alunos as pressões que um pai e uma mãe estão submetidos, a forma como os adolescentes podem estar enxergando tudo isso. Eu acredito que seja muito proveitoso que dentro dessa aula haja um diálogo para que esses adolescentes possam assimilar melhor o ambiente que eles estão inseridos. E quando essas famílias estão fora da fé que nós cremos, isso pode aparecer de uma maneira ainda mais problemática. Então esse é o momento que você pode explicar o papel desse adolescente em oração, para que o Senhor possa trabalhar nessa família. Então as famílias não são perfeitas, são formadas por pessoas imperfeitas, e que essas pessoas imperfeitas precisam aprender a colocar-se ali juntas, a pensar umas nas outras, a dividir aquele momento e a ter o Senhor como base de tudo. Então nós temos aqui dentro da nossa lição ainda alguns pontos que podem ser falados. Nós temos uma família criada em Deus, após o pecado está nesse mundo. Algumas problemáticas atingiram toda a sociedade e que nós vivemos dentro de todo esse processo, mas que é interessante que o Senhor nos ensina a viver em família. O Senhor nos ensina princípios como a obediência, o amor, o aprendizado com a família. Então nós temos o texto bíblico direcionando para que os pais sentem-se com seus filhos e ensinem. Então talvez o seu adolescente possa dizer, mas a minha mãe não ensina, o meu pai não ensina. E aí é o espaço que você pode dizer, mas o Senhor coloca pessoas em sua vida como um professor de EBD para te ensinar isso, para levar você para perto de Deus. Então não deixa esse adolescente se sentir afastado do amor de Deus porque ele não está numa família cristã. Mas incentive ele a orar para que o Senhor continue trabalhando naquela família, para que o Senhor alcance com salvação. Então alguns dos princípios que são apresentados dentro da lição, como objetivos, é apresentar os propósitos de Deus para a família, destacar os princípios para uma boa convivência familiar, porque o adolescente também está contemplado nessa boa convivência, o papel não é só dos pais, então o adolescente também precisa se enxergar como parte da família e também responsável por essa boa convivência. É o momento que nós ensinamos que às vezes é preciso ceder, às vezes é preciso ouvir a voz do outro, entender a voz do outro, reconhecer a autoridade dos nossos pais, a experiência. E também, como último objetivo, motivar o adolescente a orar por sua família. Então, o adolescente ele precisa lembrar que o Senhor ele é a base de toda aquela família. Então, no segundo tópico, nós temos aí os propósitos de Deus para a família. Na família, encontramos segurança. Então ele vai dizer que desde bebezinho, quando ali era um serzinho vulnerável, que ainda não sabia lidar com as coisas sozinhos, havia uma família em volta, que era o seu ponto de segurança. E que quando nós vamos crescendo, nós precisamos continuar enxergando a nossa família como um lugar de segurança. Então, não é somente no aparato físico, é roupa, é comida, mas é também na nossa base de fé, é também na oração. As famílias precisam resgatar o hábito de parar, de orar juntos, ler a Bíblia juntos. Na família, nós encontramos o amor. Então, na Bíblia, nós podemos ver o Senhor falando do amor da mãe, do amor do pai. E o amor de pai que nós temos como modelo é apenas o amor de Deus por nós. O amor perfeito de Deus que se manifesta em nossas vidas. Então, na lição também é reforçado que a gente tem o amor do pai, o amor da mãe, mas que a gente precisa pensar também um pouco além. Nós temos os nossos avós, os tios, os irmãos, e que nós precisamos viver em amor. No terceiro tópico, no terceiro ponto do segundo tópico, nós temos na família, nós aprendemos.
E o adolescente pode perguntar: aprendemos o quê? Na nossa família nós aprendemos tudo que nós sabemos e o que nós somos. Nós temos modelos que estão ali agindo diante de nós. E aí pode dizer: mas eu não quero aprender, não é certo. Então é um aprendizado também. Às vezes, por viver em um lar desestruturado, o adolescente pode pensar naquilo dali que ele está vendo como algo que ele não quer. Então ele aprende a não agir daquela forma. Então os modelos estão ali para serem copiados ou não. Então, mas o meu pai, a minha mãe agem assim. E a Bíblia diz que não. Então você está aprendendo a não agir daquela forma. Então, de todas as formas, nós temos aprendizados na família. E o adolescente também precisa se conhecer na posição daquele que ensina. É aquele que pode parar e louvar um hino em casa. É aquele que pode chegar e no momento de tribulação dizer que o Senhor está no controle. Vamos fazer uma oração? Então o adolescente precisa se enxergar como parte da família, como aquele que é abraçado pela família. Uma tendência, professor, que pode ser explorada na sua aula é o isolamento em que muitos adolescentes têm se colocado. Muitos adolescentes têm feito do seu próprio quarto um local de isolamento, onde não convive mais com os amigos, com a família. E isso quebra a estrutura perfeita que o Senhor tem colocado de família. Nós somos criados para andar juntos. Quando estamos sozinhos, nós somos vulneráveis, somos fáceis de ser atacados, a solidão nos faz nos sentir menor, mais afastados, e o Senhor não quer isso de nós. Então, estarmos em família nos fortalece. Mesmo que nós não concordemos com tudo que acontece, mesmo que muitas vezes estejamos desagradados, quiséssemos que fosse de outra forma, mas estar em família nos fortalece. Então, os nãos que nós recebemos dos pais, os nãos que o pai e a mãe trazem para o adolescente, isso também nos protege. Então, é interessante eles pensarem como uma forma de aprendizado. E também, como tem no ponto 4, uma forma de relacionamento. É vivendo em família que nós conseguimos aprender a nos relacionar com os outros que estão além da nossa casa. No ponto 5, Deus quer salvar a família. O Senhor tem para nós ali a promessa de servirmos a eles todos juntos. E para muitos adolescentes isso é um sonho. Então, orem por essa causa, reforce que o Senhor salva o pai, salva a mãe, salva os irmãos, liberta. Que o Senhor ele ainda tem poder e sempre terá de fazer aquilo que é inimaginável para nós. No terceiro tópico, apresentado os princípios para uma boa convivência em família. Então, a obediência e a honra aos pais como mandamento do Senhor, o amor e respeito que deve haver dentro de casa. Então é necessário haver uma cordialidade, pensar que o pai e a mãe também são pessoas dotadas de sentimentos, pessoas que sentem e sofrem com palavras difíceis que escutam, que os pais e mães também têm sonhos a respeito dos filhos e que isso é necessário haver o respeito e amor entre todos eles. E por fim, nós temos também uma boa comunicação. Então, o falar, o expressar de maneira respeitosa para que haja um entendimento, para que haja uma forma de conversar saudavelmente com os pais. Então, muitas vezes os filhos se fecham ou então respondem muito rispidamente. E é interessante falar para os adolescentes que o Senhor fala sobre esse respeito, sobre a honra aos pais. Então, isso prolonga os nossos dias sobre essa terra como sendo uma honra. Então, como conclusão, nós devemos amar nossa família. Apresente os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios e primos. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Você, ao longo da vida, poderá estudar em várias escolas ou morar em bairros diferentes ou trocar de amigos. As fases irão mudar, mas a família estará ao seu lado. Valorize o seu lar. Então, é a conclusão da nossa lição, trazendo para nós o valor que uma família tem na vida de um adolescente. Então, aplique essas palavras no coração do teu adolescente. E aí eu queria te propor algo para o final da tua aula. Como eu te disse, esses temas podem ser sensíveis, podem tocar de uma maneira mais sensível no coração dos adolescentes, das crianças. E esses seus adolescentes... Recapitulando. Então, eu quero propor para esse final um momento de reflexão. Porque, como eu disse, o adolescente pode se sensibilizar de uma maneira diferente quanto a essa temática. Alguns podem identificar-se por não estarem nesse momento ou nessa fase de família. E aí eu queria propor um momento de reflexão ao final. Como é a sua família? Então, não deixa somente falar ali, exteriorizar, pode ser constrangedor para ele, mas faz com que ele pense sobre isso. E o que Deus pode fazer lá em sua casa? Então, a EBD também pode ser um espaço para o mover de Deus. Então, toca um louvor com ele, sobre a família, faz uma oração poderosa ali, chamando a presença de Deus ali naquele lugar.
clamando por milagres e salvação nas famílias, para que o teu adolescente possa sentir a presença de Deus e possa sair dali crendo que o Senhor é aquele que pode trabalhar nas famílias. Então espero que a tua aula seja maravilhosa e que teus adolescentes possam aprender com tudo aquilo que você está preparando para ele. Que Deus te abençoe.